Oi, você está no On The Road, eu sou a Rafaela Borges, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu já fiz vídeos aqui do GLA, né, que foi lançado com um preço um tanto polêmico. Que tal então um GLA de quase 500 mil reais? Você pagaria? E por que ele custa tudo isso? Vamos conhecer o carro e descobrir. A Mercedes, na verdade, chama esse carro aqui de EQA 250 porque ele é a versão 100% elétrica do GLA. É por isso que ele custa tão mais, o GLA já não custa pouco, né? O EQA 250 é muito parecido com o GLA, no entanto, traz um motor elétrico aqui na dianteira. O seu preço, R$ 480.900. Pelo menos ele não aumentou desde que foi lançado, que faz poucos meses. Foi já no finzinho de 2022. É um carro muito bonito e tem 190 cavalos de potência. Será que é pouco? Será que ele anda bem? Bem, o que eu gosto mesmo nele, autonomia. 500 quilômetros é bastante para um carro elétrico. Vamos fazer o teste? Vamos ver os detalhes e aí você forma a sua opinião, certo? Então vem! O que nós vemos aqui no EQA é um visual muito semelhante ao do GLA. Diferença começa aqui na grade, que é fechada, como em todos ou a maior parte dos carros elétricos. E de resto, a dianteira lembra bastante a do modelo a combustão. Os faróis são full LEDs, eles têm essa assinatura aqui em azul, com Mercedes-Benz na inscrição, e ali a identificação, LED de alta performance. E você vê aqui a estrela integrada à grade. E por aqui, apesar do espaço para a câmera dianteira, não existe uma câmera dianteira nesse EQA 250 vendido no Brasil. Carros elétricos costumam também ter formato de rodas mais aerodinâmicos. São rodas geralmente mais fechadas. Aqui a gente tem uma moldura, a roda é no preto e no prata bem clarinho, cinza bem clarinho, né, puxando para o prata. São 19 polegadas em pneus 235/50. Rodas aerodinâmicas são importantes em carros elétricos porque é mais uma ferramenta para aumentar a eficiência e, consequentemente, a autonomia. E aqui no eixo dianteiro nós temos o motor dianteiro elétrico. Ele entrega 190 cavalos, não temos um motor traseiro, é um elétrico de um motor apenas. E a bateria tem capacidade de 66,5 kWh. Pode parecer pouco, só que como ela alimenta apenas um motor, a autonomia é bem alta, são quase 500 km por recarga. Recarga essa que pode ser feita em corrente lenta, AC, ou corrente rápida, chamada de DC. As dimensões do EQA são praticamente idênticas às do GLA. Eu tenho aqui 4,46 metros de comprimento. Ele tem comprimento semelhante, por exemplo, ao do Jeep Compass. Mas ele parece, quando a gente olha assim, ser até um pouquinho mais compacto. Tem um pouquinho de jeito de hatch médio, por exemplo. E aqui na coluna C, a gente vê um desenho aqui levemente caído nessa moldura, mas que não se estende aqui na carroceria mesmo. Um pequeno spoiler aqui atrás para dar uma incrementada no visual e a traseira bastante arredondada com as lanternas que são interligadas. Uma bonita traseira tem o EQA 250, a inscrição ali única, o nome do carro. E como é praxe em modelos elétricos, nós não temos saídas de escape, porque saída de escape
é recurso de modelo a combustão. A abertura do porta-malas pode ser feita pela chave ou por meio da estrelinha. Temos uma abertura automática, elétrica. Ali alguns carregadores que acompanham o carro e a capacidade do porta-malas não impressiona. São 340 litros apenas. Ainda assim você vê um compartimento sem vincos e isso facilita a acomodação da bagagem aqui atrás. Se o porta-malas é pequeno, o espaço aqui atrás é mais generoso do que de outros SUVs com o mesmo comprimento. Tem bastante espaço para a perna aqui. Ali também não deixa a desejar, esse banco está mais para trás, né? Posicionado para uma pessoa, um passageiro dianteiro de mais ou menos 1,80 m de altura. O túnel central é alto, não tão alto, mas altinho. Depois a gente vai ali para ver como é que fica a acomodação dos meus pés. Antes, o teto solar é panorâmico, mas dividido em duas seções. E aqui está o espaço que sobrou para a perna, é bastante coisa. Olha onde está a minha mão e olha onde está o banco. Vamos agora para o centro. Eu consigo acomodar o meu pé aqui, eu calço 36, mas a perna fica um pouco para cima. Nem tanto, não gera tanto desconforto não essa posição. Então, de repente, até dá para uma pessoa ir aqui no meio por um determinado período. Nós temos aqui as entradas USB do tipo C, um porta-objetos, outro porta-objetos e duas saídas de ar. Não temos comando de temperatura, velocidade e direcionamento para quem vai aqui atrás. Portanto, o ar-condicionado é duas zonas de temperatura. Aqui na frente nós temos esse porta-objetos. Ele é bem fundo e dentro dele mais duas entradas USB do tipo C. Ali na frente, um carregador de celular por indução. E você vê a iluminação roxa aqui, nessa parte, também em painéis e portas. Essa iluminação é personalizável, tem outras opções de cor para decorar a cabine. Por ali, acabamento de fibra de carbono, sobre ele costura aparente na cor vermelha. Fibra de carbono já tem também no GLA a combustão. E nós temos, apesar de sensível ao toque, o multimídia, alguns botões físicos aqui no console central. Esse do centro é um touchpad que controla justamente o multimídia e botões diretos para outras funções do carro, como a câmera e o navegador GPS. Aqui na porta o acabamento é muito parecido com o do GLA. O EQA tem um ótimo acabamento com materiais emborrachados, couro com costura aparente vermelha, alcântara, fibra de carbono, que nós também temos no GLA, alumínio aqui no puxador e na maçaneta. É uma porta muito bem acabada. O volante revestido de couro perfurado e couro convencional. É um volante multifuncional também com detalhes de alumínio. O banco, muito confortável, ele é revestido de couro, alcântara e costura aparente e tem um suporte lateral muito bom. O ajuste do banco é elétrico e é feito aqui na porta. Uma característica comum em modelos da Mercedes-Benz, e nós temos 3 posições de memória. Cada uma dessas telas tem 10 polegadas, elas são integradas, mas são duas, e o quadro de instrumentos é personalizável. Eu posso mudar coisas como o estilo que eu vejo aqui. Esse é o clássico. Vamos passar para o progressivo. É assim que ele vai ficar. Eu tenho ainda o esportivo e o sutil, e eu posso mudar também o que eu vejo aqui no centro da tela. Quanto ao multimídia, como eu contei, ele é sensível ao toque. Eu posso ir olhando o menu passando aqui a minha mão, como em um smartphone, por exemplo. E eu gostaria muito de mostrar a função Comfort, que, entre outras coisas, deixa eu voltar aqui, você ajusta funções do banco e da luz ambiente. Eu tô agora, ali atrás a gente estava vendo um roxo, né? E vou colocar um azul. Ele tá no verde, ele tá mudando pro azul.
Vamos lá. E aí eu posso colocar um tom de vermelho. Enfim, são vários tons para iluminar essa parte aqui do console, painel e as portas. A gente vê melhor à noite esse detalhe, mas aqui deu para ver legal já, né? E aqui alguns botões para o sistema de ar-condicionado, botões diretos para essa tecnologia. O ar-condicionado também pode ser controlado aqui na central multimídia. E um diferencial é o sistema EQ, que são os dados sobre o sistema elétrico do carro, as opções de recarga, o consumo, o fluxo de energia. Aqui, por exemplo, você pode ver o posicionamento da bateria e do motor dianteiro à eletricidade. O motor elétrico dianteiro do EQA 250 tem 38,2 kgfm de torque. O câmbio, como na maior parte dos carros a eletricidade, é de uma marcha apenas. E essas hastes atrás do volante são para mudança de marcha? Não, só tem uma. Eles são para regeneração da bateria por meio de desaceleração. Eu tenho vários níveis aqui, -1, -2 e ó, eu não freiei. Eu tirei o pé do acelerador e ele quase parou, porque eu estou no nível máximo de regeneração. Vou fazer de novo, tirei o pé do acelerador e o carro quase para. Eu posso ter um nível menos intenso de desaceleração, então eu vou mexendo aqui, não quero tanta desaceleração, coloco mais. E aí, ó, eu tiro o pé no nível máximo, ele quase não faz a desaceleração. Mas vamos acelerar. 190 cavalos é pouco, gente, para um carro de 2.040 quilos, que até não é muito para um carro elétrico. Isso só na prática a gente consegue ver, né? Então vamos dar aquela aceleradinha. O começo da aceleração é até bem legal, né? Quer ver de novo? Então vamos lá. Os 190 cavalos são suficientes. Ele faz ela em pouco mais de 8 segundos, de acordo com informações da Mercedes-Benz. Mas o que pega aqui é o torque. Ele não é tão alto, mas ele é instantâneo. O que isso significa? Significa que a partir do momento que eu começo a pisar no pedal do acelerador, o torque já está disponível. Modelos a combustão precisam atingir determinada rotação para ter o torque máximo disponível. Então, por isso que a gente tem um começo de aceleração muito forte e depois você vê que ele vai perdendo um pouquinho de ímpeto. Isso é com quase todo carro elétrico, mas eles passam a impressão de serem muito rápidos, principalmente modelos assim, né? Porque quase 40 kgfm de torque também não é de se ignorar. É um carro que, apesar de SUV, não tem um centro de gravidade muito alto, então eu sinto bastante segurança com ele nas curvas. Eu vou mudar o modo de condução porque eu estava no confortável e eu vou para o esportivo. Nos Mercedes, a direção muda bastante entre um modo e outro. O carro fica bem confortável nesse modo que eu estava usando e quando a gente aciona o esportivo, a direção fica bem mais precisa, que é o que está acontecendo agora. Eu tenho respostas muito boas e uma direção bastante pesada aqui, que é legal para quando a gente vai fazer curvas e quando vai andar também em alta velocidade. Quanto às tecnologias de assistência, eu tenho o controlador de velocidade adaptativo com o leitor de faixas que traz a função de correção. Olha aqui ele corrigindo. Estava muito rápido porque eu coloquei velocidade de 70 km por hora, que é o permitido nessa via agora. Então ele acabou começando a fazer a curva e deu uma escapadinha, né? É um sistema que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em curvas mais acentuadas, como aquela que eu fiz ali atrás. Ele funciona melhor em curvas leves. Mas você viu ele começando a fazer a curva, depois eu tive que interferir porque era muita velocidade para uma curva muito acentuada.
E é isso que o EQA 250 tem de mais legal. Você gostou do carro? Pagaria quase 500 mil? Me conta. Eu fico por aqui e vejo você novamente em breve. Tchau, tchau. Até a próxima.